Olá, seja bem-vindo ao vídeo sobre introdução aos mapas conceituais aplicados à educação. Essa exposição tem como objetivo dar uma visão geral sobre o que são os mapas conceituais e falar sobre aplicações no contexto educacional. Farei também um resgate sobre a fundamentação teórica que existe por trás da criação de mapas conceituais, dando exemplos e comparando com outras abstrações, tais como mapas mentais, que aliás atualmente estão muito na moda. Abordarei também a sua criação através do software CMap Tools. Eu utilizarei os próprios mapas conceituais para conduzir essa apresentação. Assim, já demonstrarei uma de suas utilizações, que é auxiliar a exposição de conteúdos novos. Isso também servirá para deixar você mais familiarizado com essa nova ferramenta. Dessa forma, essa metodologia irá quebrar um pouco aquele estilo convencional de apresentar um conteúdo novo, através de slides de editores de apresentação, tais como o PowerPoint. Eu recomendo fortemente que você faça o download do conjunto de mapas usados nessa apresentação, para navegar e fazer a sua leitura pessoal, e assim reforçar o que foi apresentado. Eles estão disponíveis como uma das tarefas da semana. Bem, então vamos começar a navegação aqui através do primeiro mapa chamado Início. Essa apresentação ela é organizada através de grandes tópicos, sendo que alguns deles nos levam para outros mapas conceituais que irão detalhar mais o assunto. Essas caixas aqui que tem uma borda com uma espessura maior, elas têm outros mapas conceituais que irão explicar com mais detalhes o assunto. Bem, mas de uma maneira geral, a gente pode já começar a fazer a leitura aqui que os mapas conceituais são uma ferramenta que servem para representar e organizar e construir conhecimentos. Eles foram criados por Joseph Novak em 1972. Observe então que eles são bem recentes. Eles são formados por conceitos, relações e questão focal. São 3 elementos que eu vou detalhar melhor aqui nesse mapa. Comparam-se também a outras abstrações. Vamos aqui falar um pouco sobre o famoso mapa mental e outras abstrações que estão têm alguma semelhança. Eles são fundamentados pela aprendizagem significativa de Ausubel e possuem diversas aplicações na educação. Essa aprendizagem ela acaba evidenciando essas aplicações na educação. Possuem grande quantidade de exemplos que estão disponíveis em servidores gratuitos. Alguns desses servidores gratuitos estão no IHMC, que é o instituto que desenvolveu a ferramenta CMap Tools. Entre essas ferramentas digitais, nós vamos estudar aqui o CMap Tools, que foi desenvolvido pelo IHMC. Tem estudo facilitado devido a uma bibliografia farta. Podemos aqui abrir essa bibliografia recomendada. E aí vamos observar ali a primeira bibliografia do Canyons, que foi uma das pessoas que participou do desenvolvimento da ferramenta CMap Tools. Em seguida aqui tem o livro texto, aqui escrito, esse capítulo escrito por mim, pela professora Tânia Gava. Ele está disponível lá na nossa biblioteca virtual. Tem algumas pesquisas aqui do professor Ítalo Dutra, que já há algum tempo ele pesquisa sobre mapas conceituais. Do Marco Moreira, que já tem muito mais tempo que trabalha com mapas conceituais. O próprio Joseph Novak, que foi quem inicialmente concebeu a ideia de mapas conceituais, e algumas outras bibliografias. Bem, então vamos entrar aqui no mapa conceitual que vai falar a respeito dos elementos. Elementos de um mapa conceitual. São 3 elementos: conceitos, relações e questão focal. Quem são os conceitos? Eles são normalmente colocados em caixas. São multimediáticos, como
texto, figura, site, música, vídeo. Bem, outro mapa conceitual também, que facilita e organiza a leitura do mapa. Os mapas são formados também por relações ou links, que são linhas. Essas linhas podem ser direcionadas com setas ou não direcionadas, sem setas. As setas são normalmente usadas na ligação de baixo para cima ou então para chamar atenção. Aqui vocês podem perceber, nessa ligação aqui de são com questão focal, de baixo para cima apareceu a seta. Ou então aqui para poder chamar atenção. Aqui eu queria chamar atenção que conceitos junto com relações, dois conceitos com uma relação formam uma proposição. Essas relações são formadas normalmente por verbos. O verbo é desejável, mas não é obrigatório. Excepcionalmente você pode ter uma relação sem ter um verbo, mas é desejável ter um verbo para poder facilitar a leitura do mapa. Essas relações também podem ser crosslinks, que são ligações cruzadas. Elas unem dois conceitos distantes no mapa, como nesse caso aqui, ó, do outro mapa conceitual que facilita e organiza a leitura do mapa. Esses crosslinks representam saltos criativos, porque na medida que eles unem duas regiões distantes do mapa, eles desafiam o autor a poder estabelecer relações de sub-áreas que aparentemente eram distantes ou distintas do mapa. O terceiro elemento é a questão focal. A questão focal ela é uma pergunta que direciona a construção do mapa, direciona também a leitura do mapa, facilita a leitura. Por exemplo, esse mapa conceitual ele tem a questão focal. Para tentar responder essa, você consegue focar mais a construção do mapa sem ficar divagando em assuntos que estão num contexto próximo ou que estão relacionados. Bem, vamos voltar lá para o mapa central e aí continuando aqui em outras abstrações. Nesse mapa conceitual, a gente estabelece aqui relações com outras abstrações. Os mapas conceituais eles são equivalentes à rede conceitual, rede semântica, diagrama de significado e mapa cognitivo. É a mesma coisa. Mas são bem diferentes de hierarquias organizacionais, organogramas e diagramas de fluxo. Porque eles têm características determinantes, tais como temporalidade, direcionalidade e sequencialidade. São diagramas que muitas vezes o tempo é quem comanda o fluxo de leitura, como uma direção também que pode ser colocada através de vários conceitos que vão aparecendo. Por exemplo, no caso de diagramas de fluxo. E sequencialidade, na medida em que você tem uma sequência para poder fazer a leitura. Já o mapa conceitual, ele é bem mais livre em relação a essa sequência. Você pode colocar para um lado ou para o outro e determinar como é que o leitor, ou até você, quando for fazer a leitura do mapa, vai fazer a interpretação. Bem, é muito comum fazer a comparação de mapas conceituais com mapas mentais. O mapa mental ele possui uma estrutura em árvore. Ele difere do mapa conceitual, que, por um outro lado, possui uma estrutura em grafo. Enquanto o mapa conceitual se aproxima do caos mental, ele tenta representar como que as informações são gravadas na nossa mente, o mapa mental ele é bem mais rígido e, por ter uma estrutura em árvore, ele acaba não tendo a flexibilidade e também não possui a riqueza das relações ou links de um mapa conceitual. Por exemplo, aqui eu tenho um mapa mental que fala a respeito de mapa mental. Vocês observem a estrutura em árvore, apareceram aqui vantagens. E aí no link, nessa caixa de vantagens, eu tenho aqui os elementos que relatam a respeito da vantagem. Outra situação aqui de mapa mental. Nesse exemplo, eu tenho o próprio mapa conceitual que eu estava mostrando, agora
traduzido como um mapa mental. Quer dizer, isso aqui é um mapa mental que fala a respeito das abstrações relacionadas aos mapas conceituais. Então vocês observem que ele fica bastante textual e sem aquelas relações você acaba tendo que descrever um pouco mais. Por exemplo, não tem características determinantes, tais como temporalidade, né? Por isso são diferentes de hierarquias organizacionais, organogramas, diagrama de fluxo, são equivalentes à rede conceitual, rede semântica, diagrama de significado, mapa cognitivo. Então, é uma forma um pouco diferente, um pouco mais rígida de representar o conhecimento como o mapa conceitual representa. Bem, vindo aqui para cima, existem extensões dos mapas conceituais, tais como modelo orientado a conceitos. Nesse modelo, existem outros elementos gráficos, como triângulos, certas figuras geométricas, para poder indicar mais precisão na leitura das proposições. Ele é um pouco mais rígido. E dessa forma você não tem muita liberdade na hora de fazer, porque você tem que dominar os outros elementos gráficos e o significado deles em relação à construção dos conceitos e das relações. Bem, então, dessa forma nós vimos aí as abstrações que se relacionam com os mapas conceituais. Voltando lá para o mapa central, vamos falar um pouco agora sobre a aprendizagem significativa de Ausubel. A aprendizagem significativa ela foi idealizada por David Ausubel em 1968. Ela acontece quando um novo conteúdo é incorporado às estruturas cognitivas relacionado com o conhecimento prévio. Então, a partir do que o aprendiz tem de conhecimento, o professor, o educador, ele trabalha com a apresentação de novos conteúdos que se aproximam do conhecimento prévio, de tal maneira que eles possam estar relacionados. E a partir daí a aprendizagem aparece. Esse conhecimento prévio ele também é chamado de subsunsor. A aprendizagem significativa ela requer 3 condições. Primeira, o material deve ser claro, com exemplos e linguagens relacionadas com o conhecimento prévio do aluno. Então, se você tem um material que está distante daquilo que o aluno já conhece, ou de uma bagagem básica do aluno, fica complicado dele atingir a aprendizagem significativa. Uma outra condição é em relação ao aprendiz. Ele deve possuir conhecimento prévio, quer dizer, deve possuir conhecimento prévio que esteja de alguma forma relacionado com esse novo conteúdo que vai ser trabalhado. E a terceira condição, que é uma condição que fica mais a cargo do aprendiz, é que ele precisa ter vontade de aprender de modo significativo. Porque é uma necessidade para você poder atingir o nível da aprendizagem significativa. Aliás, ela é bem diferente da aprendizagem mecânica, porque quando o conteúdo novo não se relaciona com o conhecimento prévio. Então, se esse conteúdo que está sendo trabalhado não consegue ser relacionado com o conhecimento que o aluno já tem, com os seus subsunsores, falamos que essa aprendizagem ela é mecânica. E aí, dessa forma, esse conteúdo, apesar de também ficar na memória de longo prazo do aluno, mas ele logo vai ser esquecido, porque ele não está suportado através do conhecimento que o aluno já tem. Bem, a aprendizagem significativa ela provoca a diferenciação progressiva, então ela ocorre a partir da modificação dos subsunsores. Esses subsunsores que são relacionados com o conhecimento prévio, eles vão se diferenciando progressivamente na medida que novos conhecimentos chegam. E aí você tem uma nova visão a partir do estabelecimento da conexão com os novos conhecimentos.
E esses subsunsores, eles se modificam. Então, eles vão se diferenciando progressivamente. Por isso, a chamada diferenciação progressiva. E ela gera a reconciliação integrativa, que nada mais é do que o relacionamento entre conceitos já existentes. Esses conceitos que já existem, que fazem parte do conhecimento prévio, muitas vezes eles não estão interligados entre si. E o estabelecimento de novos relacionamentos entre esses conceitos ou subsunsores é o que fazem aparecer a reconciliação integrativa. Bem, então dessa forma nós tivemos aí uma visão geral da aprendizagem significativa. Vamos retornar lá para o mapa conceitual principal e passar agora para aplicações na educação. Bem, aplicações dos mapas conceituais na educação. Separei aqui em duas áreas, aplicações para alunos e aplicações para professores. Alunos podem usar os mapas para fazer anotações durante a aula, enquanto eles estudam um conteúdo. Podem usar para apresentar um trabalho, que é bem interessante, né? Quebrar um pouco aquela convenção já quase que estabelecida de usar um PowerPoint ou de usar algum editor que apenas apresenta slides, mas o mapa conceitual ele faz com que o aluno ele acabe tendo que se aprofundar muito mais no conhecimento, ele vai ter que pesquisar mais e ali até para poder apresentar ele tem que demonstrar uma segurança boa a respeito do conhecimento. Fazer uma síntese de um texto, trocar ideias através de construções cooperativas, várias pessoas trabalhando com o mesmo mapa, acaba tendo que trocar ali conhecimentos e aprender algo. Identificar a integração entre conteúdos de disciplinas diferentes, por exemplo. Aplicar a metacognição. Como? Ela permite refletir sobre como ocorre a sua própria aprendizagem. Então, o aluno ele passa a ficar preocupado em como ele aprende. E o mapa conceitual ele dá uma balançada em relação a isso, porque ele coloca em xeque, às vezes, a forma como o aluno está aprendendo. Então, dessa forma, ele passa a ficar responsável também pela sua aprendizagem. Bem, aqui embaixo, terminando, ele pode estudar um conteúdo, compreendendo, interpretando, organizando, conhecimentos confusos ou com dúvidas, a partir de materiais coletados numa pesquisa. Bem, aqui do outro lado, as aplicações de professores. O professor ele pode apresentar um novo conteúdo, como eu estou fazendo agora no momento, reforçar a explicação de uma matéria, organizar o conteúdo programático da disciplina, analisar currículos escolares para procurar pontos de integração entre as disciplinas e também avaliar a aprendizagem. Especialmente a avaliação da aprendizagem, que eu criei aqui um outro mapa conceitual para poder falar a respeito, eu gosto bastante, porque eu acredito que a partir da construção de mapas você consegue identificar como que anda a aprendizagem do seu aluno. Então, esse mapa aqui, avaliação da aprendizagem auxiliada por mapa conceitual. Bom, inicialmente sugerimos que a apresentação do mapa seja feita pelo próprio autor, pois normalmente mapas conceituais não são autoexplicativos. Então, apenas o aluno, por exemplo, entregar o mapa conceitual sem poder argumentar a respeito do que ele escreveu, isso pode ficar um pouco falho, porque apenas a leitura de um mapa por outra pessoa pode não ter ali a riqueza dos conhecimentos que o autor pensou inicialmente quando estava construindo. Bem, ela é boa também para detectar pontos de entendimento ruim da matéria, verificar a evolução de um projeto de aprendizagem ou o amadurecimento da aprendizagem. Por exemplo, aqui, essa aluna, ela começou a fazer um mapa sobre jazz. Então, jazz, dança, é uma dança conhecida. Onde surgiu? Bom, colocou interrogações aqui porque não tinha ainda esse conhecimento. Existem tipos? É bom para a saúde? Como? Influenciou em outras danças? Então, um pouco mais adiante, depois que o projeto de aprendizagem já tinha sido consolidado, ou estava bem adiantado, aí ela já teve um outro mapa aqui
já respondendo alguma daquelas perguntas, mas ainda com questões em aberto. Por exemplo, influenciou outras danças? Quais? Não sabemos ainda. Bem, existem técnicas tais como o estacionamento e o esqueleto que são bem interessantes. O estacionamento, por exemplo, vamos mostrar aqui um exemplo. Nesse mapa, o professor pediu por que existem as estações do ano e sugeriu aqui alguns conceitos para que o aluno pudesse construir as relações e tentar responder essa pergunta, a pergunta da questão focal, através do estabelecimento das relações desses conceitos que estão estacionados aqui. Então, nessa técnica, você fornece para o aluno um conjunto de conceitos estacionados, ainda sem relação um com o outro, e pede para ele poder criar as relações. Nessa outra técnica aqui, o esqueleto, observem a mesma situação. Por que existem as estações do ano? Existe um mapa já criado, só que é um mapa pequeno, que representa apenas um início ou um esqueleto inicial do mapa que poderia responder de fato a pergunta, e a partir daí o aluno tenta complementar com outros conceitos e com as relações que ele vai tentar responder a pergunta, a questão focal. Uma outra técnica bem interessante seria a mescla das duas técnicas. Por exemplo, você sugere um mapa conceitual, um esqueleto, e sugere também outros conceitos que deverão ser colocados aqui nesse mapa. E aí ele tenta responder a questão focal a partir desse trabalho. Bem, qual que é a vantagem disso? A vantagem é como se fosse um pontapé inicial. Você encoraja o aluno a construir o mapa conceitual, mas é importante que o educador tenha um discernimento ali para poder colocar uma quantidade boa de elementos estacionados e um esqueleto razoavelmente pequeno, de tal forma que não engesse ali a forma de pensar do aluno. Então, deixe uma certa liberdade, mas que ao mesmo tempo sirva de estímulo para ele poder trabalhar com o conteúdo que foi proposto. Bom, quais são os problemas da avaliação da aprendizagem auxiliada por mapa conceitual? Alunos sem prática com aprendizagem significativa. Por quê? Ao longo da sua vida escolar, muitas vezes ele trabalhou muito mais com a aprendizagem mecânica, que era aquela aprendizagem que ele apenas decorava ou memorizava conteúdos ou conceitos e conseguia até tirar uma boa nota ali, fazia uma boa avaliação, mas passado um tempo ele esquecia tudo completamente, porque esses conteúdos não estavam relacionados com o conhecimento prévio ou com os subsunsores dele. E aí temos que quebrar esse paradigma, né? É um modelo já bastante enraizado em muitos alunos, mas aí precisamos de insistir, mostrar para ele como que acontece o funcionamento desse conhecimento prévio, que é importante, como que o trabalho com esse conteúdo novo, a partir de um conhecimento prévio que se tem, consegue-se um resultado, ou seja, as informações ficam muito mais tempo na memória do que através da aprendizagem mecânica. Bem, voltemos aqui para o mapa inicial e vamos mostrar agora alguns exemplos. Um exemplo, por exemplo, aqui da Flávia, de uma aluna que falou a respeito de jogos educacionais. Então, o mapa dela é bem simples, ela colocou aqui diversos verbos nas ligações, tornou aqui a leitura bem fácil, né, e conseguiu aí responder, de certa forma, a questão focal, né, que era para que servem os jogos educacionais. Um outro exemplo aqui do aluno Sérgio, ele falou a respeito da Wikipedia. Nesse mapa ele usou muitas cores para poder destacar alguns elementos. Então ele estabeleceu aqui alguns conceitos importantes, por exemplo, a explicação aqui do que significa wiki, e vários outros elementos aqui para poder explicar o que é a Wikipedia. Num outro exemplo,
aqui da Patrícia Gomes e da Joelma. Era um mapa conceitual que elas tinham que falar a respeito de mapas conceituais. Então, ficou um mapa até bem extenso, como vocês podem observar. Elas não quiseram criar outros submapas, mas em compensação usaram alguns recursos aqui, como essas linhas pontilhadas, cores diferentes, para poder chamar a atenção de algumas sub-áreas aqui do mapa. Bem, um quarto exemplo aqui foi um mapa que eu mesmo utilizei numa palestra que eu dei sobre informática na educação. Quais são as conquistas e desafios da informática na educação. Então eu decidi organizar essa palestra nesse mapa central e em mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 outros submapas que iriam explicar cada uma das ramificações. Então as conquistas aqui foram explicadas através de 2 submapas e os desafios através de 4 submapas. Aqui eu trouxe o mapa de formação de professores, que é um desafio da informática na educação, e nesse mapa eu expliquei aqui várias coisas a respeito da importância da formação de professores, sintonia com alunos da geração YZ, grandes mudanças, trabalhar com novas competências requeridas na sociedade do conhecimento. E aqui eu vou chamar a atenção aqui de um recurso bem interessante, que é uma imagem que você pode associar a um mapa conceitual. Nesse momento aqui eu queria colocar uma imagem que pudesse representar bem como são essas competências requeridas na sociedade do conhecimento. Na verdade, eu acabei trazendo aí uma charge onde o entrevistador recebe aqui o candidato para a vaga de emprego, e o entrevistador ele fala: por favor, sente-se. E aí o candidato olha e tem uma cadeira aqui desmontada. Então, o que ele vai ter que fazer? Uma chave de fenda, vai ter que montar essa cadeira, quer dizer, espera-se dele novas competências que antes não eram requeridas. Então, uma metáfora aqui para poder representar bem a ideia que a gente estava trabalhando. Bem, então, nesse exemplo aí, vocês podem ver mais uma vez um mapa conceitual com vários outros submapas que conseguiram aí dividir melhor o conteúdo. Bem, já quase finalizando aqui a apresentação, vamos falar agora das ferramentas digitais. Entre essas ferramentas digitais, eu poderia falar aqui a respeito das suas vantagens, né? Facilitam a criação, edição, cooperação, publicação e exposição de mapas conceituais. Então, nós temos aqui um exemplo, a ferramenta chamada Inspiration. Ela é shareware, ela é bastante lúdica, é uma ferramenta que tem ícones bonitos, tem figuras, uma biblioteca grande de figuras para poder trabalhar. E a outra ferramenta aqui é a CMap Tools, que é uma ferramenta que tem mais recursos, é uma ferramenta que é freeware, ou seja, gratuita. Então, por isso, esse é um dos motivos também que vai nos fazer trabalhar com ela. Ela foi desenvolvida pelo Kanyans, que é pesquisador do IHMC, que é o Institute for Human and Machine Cognition. É um instituto de cognição humana e máquina. Aqui tem a página deles, depois vocês podem visitar com calma. Ele permite o trabalho cooperativo com servidor proprietário. Eles não cobram por isso. Você pode ter um servidor e instalar ali um programa que eles fornecem gratuitamente para poder trabalhar de forma cooperativa com os mapas conceituais, ou então utilizar os servidores públicos do próprio IHMC. Só que eles são bastante congestionados. O acesso a eles requer muita paciência. Bem, ele permite muitas ações, tais como formatações diversas, exportações para diversos formatos. Por exemplo, esse grupo de mapas conceituais aqui todo, ele está disponível no formato HTML para que você possa navegar pelo seu browser favorito sem ter que ter o CMap Tools instalado na sua máquina. Ele permite também gravar e reproduzir o passo a passo da construção de mapas conceituais,
Então, na medida que um aluno vai construindo, essa construção vai sendo gravada e depois você pode resgatar o processo inteiro até ele chegar no mapa final. Porque às vezes o mais importante não é o produto, não é o mapa final que ele chegou, mas o processo de construção ali, se ele puder resgatar o que aconteceu, como que as relações foram formadas, esse processo todo até chegar no mapa final é que é bem interessante para a aprendizagem. Tem procedimentos importantes para início do trabalho prático, e é isso aí que a gente vai abrir aqui agora, o submapa, para poder mostrar a respeito da prática. A prática, criação de mapas conceituais com o software CMap Tools. Existem mapas do próprio IHMC para dar uma visão geral. Então, por exemplo, esse primeiro mapa aqui, que está disponível lá no site deles, vocês podem depois navegar, ele já mostra aqui a própria página inicial do CMap Tools, já é um mapa conceitual. Então, por exemplo, ele estabelece aqui que a ferramenta do CMap Tools, essa ferramenta aqui, né, que é o próprio mapa conceitual, ele pode ser usado para construir o conhecimento como foi construído aqui nesse site. A navegação ela é feita através de um clique, aqui por um ícone que fica na parte de baixo do conceito. Em seguida, você seleciona o elemento ali que foi mostrado e finalmente abre o conceito, o mapa conceitual, uma imagem, um vídeo, uma web page ou qualquer um outro elemento. Existe um outro mapa conceitual aqui disponível lá no site, que é para poder apresentar especificamente a ferramenta. E aí tem uma série de detalhes aqui bem interessantes, mas, por exemplo, aqui ele apresenta que é um toolkit, um software, com um kit de ferramentas que pode ser feito download aqui exatamente nesse link. Então é bem curioso, quer dizer, o próprio link ele é feito aqui através de um conceito, do mapa conceitual, que é apresentado aqui pelo IHMC CMap Tools. Bem, voltando, eu organizei aqui esse mapa chamando a atenção que o CMap Tools tem 4 janelas bem importantes. Tem a janela de navegação, que é a janela que pode ser exibida aqui nesse menu, exibir ferramenta de navegação. É uma janela que permite aqui uma navegação mais macro, né, no mapa, para você poder ver o todo. A janela de estilos, que ela pode ser exibida aqui pelo exibir estilos. Então, através, vou chegar um pouco mais para cá, através dessa janelinha aqui, você pode modificar a fonte, a cor, por exemplo, do objeto, o formato dele, a linha, a questão do direcionamento, as setas, ser uma linha arredondada ou não. Então, são vários estilos aí de formatação. A janela visualização é uma janela que aparece logo no início, quando você entra no CMap Tools, exatamente essa janela aqui. E essa janela de visualização, ela tem uma primeira configuração que é necessária de ser feita, que fica aqui em editar preferências. Então você vem aqui, editar preferências, e aqui no botão navegar, você fala onde que estão os seus mapas conceituais. Então é muito importante que você faça essa configuração para poder fazer a leitura de um conjunto de mapas conceituais, por exemplo, que o seu colega fez. Você copia esse conjunto de mapas para sua máquina em alguma pasta e depois chega aqui e faz a configuração. É importante destacar que dessa forma, através do editar preferências e fazendo a configuração ali da pasta, você consegue acessar todos os recursos do mapa conceitual, ou seja, outros submapas, imagens, endereços de internet ou qualquer uma outra relação com o programa do seu computador. Bem, uma segunda configuração necessária e muito importante
é o editar propriedades, que está aqui ligado na janela do mapa em edição. Então você vem aqui em editar propriedades, observe que eu estou aqui na própria janela do mapa, que está em edição, e aí aparece lá uma janela com vários elementos para serem preenchidos, mas a definição da questão focal, né, que é um dos 3 elementos importantes de um mapa conceitual, né, o mapa conceitual tem conceitos, tem relações e tem questão focal. Aqui, por exemplo, quais são os passos iniciais para a criação de um mapa conceitual com o software CMap Tools? Então, a definição da questão focal é uma dessas configurações que eu considero muito importantes. Vamos fechar aqui. Bem, e aí dessa forma, depois você pode navegar aqui com calma nesse mapa conceitual. Eu coloquei aqui a figura de cada uma dessas janelas. Caso você fique um pouco perdido, você pode resgatar aqui cada uma das figuras que foi que representa cada uma das janelas que eu mostrei. Bem, então voltando aqui para as ferramentas digitais e voltando mais uma vez para o mapa conceitual principal, a gente assim finaliza a apresentação. Nós chegamos ao fim do vídeo. Eu conduzi a apresentação num linguajar simples e fácil para que esse assunto novo ficasse ancorado nas suas estruturas cognitivas, as estruturas de conhecimento já existentes, conforme prega a própria aprendizagem significativa que nós tratamos aqui. Sei também que é possível que você já conhecesse os mapas conceituais antes dessa apresentação. Bem, de qualquer forma, espero que você tenha gostado. Mas, acima de tudo, espero que se sinta motivado e confiante para a produção dos seus próprios mapas conceituais. E mais, espero que você use em sua prática educativa. Comece aqui, nessa disciplina. Continue também nas próximas disciplinas do curso. E também no seu trabalho de conclusão de curso. Por que não? Por exemplo, que tal apresentar a fundamentação teórica da sua pesquisa, lá do seu TCC? Bem, fica aí o desafio. Ok, obrigado, um grande abraço e até breve.